Vamos lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em seguinte. 24, capítulo 24, versículo 13, seguintes. Passagem muito conhecida nossa. Discípulo de Emaús. Amém para todo mundo? Vamos lá, versículo 13. Nesse mesmo dia, que dia, gente? No dia que Jesus ressuscitou, aleluia. 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estágios, 11 quilômetros mais ou menos. Iam falando uns com os outros tudo o que se tinha passado. Enquanto iam, conversavam e discorriam entre si. O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Aqui em outra tradução, gente, em outras traduções, ele divide essa frase em uma, assim, na pergunta de Jesus e na expressão dos discípulos. Ele diz assim: do que vocês conversam pelo caminho? E aí, ponto. O discípulo de Emaús. Aí, ponto. Ele diz assim: eles pararam e começaram a explicar por quê, né? Eles pararam e ficaram com um semblante triste. Eu acho que na Bíblia da CNBB está desse jeito, né? Você vai ver a tradução da CNBB, ela está desse jeito aí. Eles param e ficam tristes, né? Versículo 18. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro ainda antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Versículo 25. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, cabeça oca, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Versículo 30. Aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-os, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Disseram então uns aos outros, aqui é o centro da nossa palavra: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos
explicava as Escrituras, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da nossa salvação. Meus irmãos, a gente aqui está no pós-ressurreição, né? Jesus acabou de ressuscitar dos mortos, mas tem toda uma história antes disso tudo. Antes de Jesus, ele viver a ressurreição, claro, obviamente, ele precisou padecer e morrer na cruz. Ora, toda vida que eu olho para essa situação, vejo os discípulos, eu fico pensando, quando eles viam Jesus se encaminhando para Jerusalém, eles diziam: ele vai assumir o trono de Davi, ele vai assumir o reino de Israel, vai expulsar Roma e vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus na cabeça deles era esse, né? Que o Messias, o Filho de Deus, iria ir para Jerusalém, se estabelecer naquele lugar e reinar soberano sobre Israel, sobre Jerusalém, e iria libertar eles de todas as suas opressões, de todos os seus opressores. Só que, quando eles vão chegando, quando eles vão se aproximando, eles chegam, ali a gente chega no domingo de Ramos, né? E aí o pessoal bota os ramos no chão, acolhe Jesus, é aquela festa, e disse: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei de Israel, festa e tudo, ele vai nos salvar. Só que com o passar do tempo, eles vão percebendo que Jesus está com o coração dele já começando ali a se angustiar. E os discípulos também começam: opa, tem alguma coisa errada com o mestre. Não está tudo certo aqui não. Porque ele para estar exaltando, para estar exultando aqui de alegria, porque ele vai assumir o reinado dele. O que está acontecendo? Quando chega ali na quinta-feira, na ceia, Jesus ele fala cada coisa que eles ficam assim, sem entender nada. Mas Pedro, muito daquela cabeçona dele dura, né? Ele diz assim: olha, se na batalha eu precisar morrer por ti, Senhor, para que eu coloque você naquele trono, eu farei, né? Eu colocarei o Senhor naquele trono. Eu farei o Senhor reinar. Só que o que ocorre? Jesus ele já dá aquela chapuletada, né? Ele diz: olha, você não vai nem aguentar a primeira trombeta quando tocar lá o galo, né? Porque o galo, vocês sabem, né, gente? Não tinha galo em Jerusalém. Era só uma trombeta que tocava toda manhã os guardas romanos, né? As trocas de guarda eram tocadas uma corneta e aí os guardas trocavam as vigílias, né? Então esse é o som do galo, né? Que é o nome, eu nem lembro, acho que não sei, é um nome assim, esqueci o nome. Mas é por isso que é descrito como galo, né? Porque era essa troca de estágios, né? De vigílias. E aí Jesus ele dá esse alerta para Pedro, ele diz: olha, você não vai nem aguentar metade do que você vai ver, você vai desistir. Diz: que é isso, Senhor? Eu vou contigo até a morte, até a cruz, até o que onde for. Então vamos ver, no ao vivo e a cores, né? Eu fico vendo, a única pessoa, acho que não perdeu, tenho certeza, que não perdeu a esperança, vendo tudo que estava acontecendo, era Nossa Senhora. Porque ela veio, porque quando Jesus ele é preso, o pessoal diz: opa, estranho, não era para ele vir reinar? Não era para Cristo vir reinar? Que coisa estranha, prenderam o nosso Senhor. Mas vamos lá, vai que ele faz um prodígio, porque ele já fez tanto prodígio aqui na terra, né? E por isso que os discípulos estão ali seguindo ali por fora, ó, Jesus, né? Estão seguindo ali Jesus. Quando Pedro, eu me dei a oportunidade de assistir de novo a Paixão de Cristo, do Mel Gibson, depois que a gente assistiu o Som da Liberdade, né? Porque é o mesmo ator. E aí eu fui ver como Jesus como Pedro, na verdade, foi vendo Jesus sendo maltratado, sendo machucado, sendo desprezado, e ele mesmo começou a
abaixar aqui. Ele estava assim, né? Quem vê The Chosen, Pedro está assim, né? Tá com o meu mestre aqui. Agora, quando vai chegando, Pedro vai fazendo assim, ó. Pedro vai murchando. Porque ele vê Jesus ali sendo apanhando, vê Jesus sendo maltratado, blasfemado, e não faz nada. E assim como Pedro, os discípulos estavam do mesmo jeito. Eles estavam ali, ó. Vai, meu Pai do céu. Mas ele não era o rei. Mas ele não era o Senhor. Ele não vinha reinar. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Assim como Pedro, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que seguiam Jesus estavam passando pela mesma coisa. Olhavam para Jesus apanhando, sofrendo, crucificado, flagelado e morrendo. Isso acabou. O nome disso daí, gente, se chama frustração. Vocês perceberam que foi a segunda palavra mais dita na adoração hoje? A primeira foi louvor, a segunda foi frustração. Tem que louvar, tem que agradecer, tem que não sei o quê, mas é porque para superar nossa frustração. Frustração, gente, nada mais é do que você criar uma expectativa muito grande de uma coisa. Olha, Jesus, ele vem, vai reinar e vai estabelecer o seu reino, e seu reino não terá fim. A promessa é essa. Mas aí quando vê, o Cristo está morrendo, o Cristo está sendo crucificado, o Cristo está sendo maltratado, e está se perdendo essa esperança, e aí vai vir a frustração. Ele disse, mas ele não era o Senhor, meu Pai. Mas ele não ia governar. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí vem a frustração. E ao estar na frustração é aquilo ali que você se sente insuficiente, que você não fez o que devia. Imagina o que o coitado do Pedro não sentiu depois que negou Jesus por 3 vezes. Ele disse, eu sou um bosta. Eu não presto para nada. Como é que pode eu ouvir o meu Senhor sendo massacrado daquele jeito? Eu não tive coragem de dizer. Só de dizer que eu era seu seguidor. E assim os discípulos. E assim os apóstolos. E veja que o mover de todos os apóstolos e discípulos, quando percebem que Jesus morreu, é um só. Quem é que sabe me dizer? Diz aí com a tua boca. Voltar para a vida velha. Voltar para a vida velha. Quando eles se frustram, eles dizem, vou voltar para onde eu conheço, o que é familiar para mim. Aí Pedro o que faz? Vou pegar minhas redes, vou pegar meu barco, vou pescar de novo. O que os discípulos de Emaús fazem? Vou pegar a minha esposa, que é uma mulher, viu gente? É um casal ali. Emaús é a Maria de Cleofas e Cleofas, né? São um casal. Então pega ali na mão, vamos embora, meu filho. Acabou-se. Vamos para a nossa terra. Vamos para o nosso lugar mesmo, que aqui não tem como, né? E para quem não sabe, né? Emaús, ele era uma cidade que tinha uma fortaleza romana. O que é essa fortaleza romana? Toda vida que Roma vinha para uma região, eles estabeleciam em perímetros em perímetros uma fortaleza em que se guardava, os soldados estavam ali, tinham seu lugar de descanso, e também que ali saíam todas as ordens, né, daquele lugar. Então, Emaús era um desses lugares que tinha essa fortaleza. Em Jerusalém tinha outra fortaleza, se chamava Fortaleza Antônia, né? Então, para cada uma dessas regiões, eles estabeleciam uma fortaleza. Isso significa que os discípulos de Emaús, eles diziam assim, bem, Jerusalém não tem nada mais para nos oferecer. Vamos para a nossa fortaleza humana. Percebem aí? Saíram da fortaleza que Cristo deu e começaram a voltar para as suas fortalezas humanas. Voltar para as suas condições anteriores. Voltar para a sua vida velha. Mas vocês já pararam para perceber, para observar que Jesus ele escolheu certas pessoas para ele aparecer, antes de aparecer para todo mundo, né? Ele aparece para Pedro e seus discípulos na pescaria, ele aparece para Madalena, e ele escolhe aparecer para esses dois aqui, esse casal, os discípulos de Emaús. Por quê? Veja que Jesus ele escolheu aparecer
ressuscitado justamente para as pessoas que o viram morrer. Justamente para quê? Para testemunhar essa ressurreição. Porque quem não viu, ia dizer, não, ele só apareceu, ele não estava morto, ele só apareceu para a gente. Porque a gente tem que lembrar também que Jesus, muitas pessoas deixaram Jesus depois que ele começou a falar que tinham que comer a carne dele. Né? Muitas pessoas deixaram ele. Então ficaram bem poucas pessoas com Jesus. Então ele aparecer para uma pessoa aleatória não ia fazer muito sentido. Então ele precisou aparecer para as pessoas que viram e souberam que Jesus de fato morreu. Maria de Cleofas estava lá. Maria de Cleofas viu aquela cena. Por isso ele aparece para esse casal, uma só carne, né? Sempre aqui, uma só carne. Então, ele tinha que aparecer para essas pessoas para quê? Para anunciar a alegria da ressurreição. E tirar deles a frustração da morte. A frustração daquilo que planejava-se ser e já não era mais. Pelos olhos humanos, não era mais. Eles tinham, de fato, visto o Cristo morrer e ouviram todo mundo dizer, o Senhor está morto. Inclusive está ali o sepulcro dele, fechado com a pedra e tudo. E ainda tem um selo ali na frente de Roma, porque eles não querem que ninguém acesse aquele túmulo ali. Jesus ele traz para eles e traz para nós hoje um caminho para a gente saber lidar com essa frustração. Por que ocorre? Quando a gente traz para a nossa vida, nós estamos de fato, como na oração a gente falava muito e professava muito, nós estamos passando por uma frustração muito grande. Nós acabamos de sair de uma pandemia, a comunidade, a gente viu um esvaziamento, as pessoas não vêm, as pessoas não participam, tem missão, tem necessidade de gente para missão, e não aparecem pessoas. Né? Eu sou do Ministério de Música, gente, tem 2 pessoas consagradas no Ministério de Música. 2 pessoas que estão dentro do Ministério, assim, dedicadas 100%. E a gente vive de convite, né, Poli? A gente vive convidando as pessoas para a gente poder cumprir as missões. E a gente vai vendo isso na missão de paz, a gente vai vendo isso na intercessão, a gente vai vendo isso nas artes, a gente vai vendo isso em todos os aspectos da comunidade. E a gente vai olhando para aquela estrutura humana e vai fazendo assim, ó, vai murchando. Aí começa a questionar, será que é plano de Deus mesmo, a comunidade de paz e bem? Será que era um projeto de Deus mesmo? Será que... Aí faz que nem os discípulos começaram a dizer, será que Jesus veio para reinar mesmo? Não estou entendendo. E a gente começa a ver isso. Mas Jesus ele traz para os discípulos de Emaús e para cada um de nós um remédio. De como a gente vai sarar essa nossa frustração. A primeira coisa que Jesus ele começa a fazer com os discípulos é o quê? Ele começa a ressignificar as coisas. Olha, gente, vocês não entenderam, não. Ele diz, povo de cabeça dura. Deixa eu explicar para vocês aqui. Jesus, o Cristo de Deus, precisava passar pelo sofrimento para entrar na glória dele. E ele começa lá de Moisés, e aí começa a contar a história. Aí você pode remontar, você diz assim, começou a contar a história de Isaac, que subiu com a própria madeira, segurando a própria madeira para ser sacrificado lá em cima do Monte Moriá. Ele diz, é verdade. Quando Moisés encontra com o Senhor na sarça ardente, pronto, é um sinal de que Jesus está querendo se glorificar. Quando Moisés estaca no chão uma serpente, ele está fazendo o quê? O Filho do Homem precisa ser colocado no madeiro para que a salvação do povo chegue. E eles disseram, é verdade. Olha, e é quando você pega ali o profeta Isaías, ele vai dizer, o servo do Senhor não é um servo glorioso, não, é um servo sofredor. Aí ele diz, é verdade. E aí começa a entender. E começam a perceber que, na verdade, eu tinha entendido tudo errado. E Jesus vai ressignificando para eles, olha de outra maneira. Olha por esse caminho aqui que eu vou te mostrar. Olha por esse caminho. Nós precisamos entender, o que sempre fica no meu coração é o seguinte, a gente precisa, em vez de perguntar por que está vindo o sofrimento,
A gente deveria perguntar assim, para que esse sofrimento? Para que eu estou sofrendo agora? Por que a obra está desse jeito hoje? Para quê? É para a gente crescer mesmo, irmão. É para a gente crescer. Olha, o momento que faz com que as grandes mudanças aconteçam na nossa vida são mudanças de fases muito drásticas. Tipo, ter um filho. Ou não é verdade que quando nós descobrimos que nós vamos ter um filho, tudo começa a mudar em nós, na nossa cabeça, na nossa casa, tudo começa a mudar. Porque é uma mudança assim que acontece. Uma hora você não está grávida e outra hora você está grávida. Tcharam! E agora o que a gente faz? Agora vamos botar um significado nisso daqui. E vamos comprar as coisas, e vamos ajeitar a casa, e vamos acolher a criança, e vamos aceitar essa vida que está chegando. E é assim que a gente... Essa é a grande hora, perceba, é a grande hora da nossa comunidade ressignificar tudo isso, entender tudo isso que está passando pela nossa comunidade e avançar. Porque a frustração ela faz o que os discípulos fizeram. Pois é, eles estavam andando, e aí Jesus, o que aconteceu? Eles freou eles, né? Aí eles começam. Não, é porque tinha Jesus, né? Pois é, aí ficaram nessa reclamação, nessa murmuração. E murmuraram. A gente até, o padrinho refletia, dizia, como é que pode uma pessoa demorar da manhã até a tarde para percorrer 11 quilômetros, né? Eu disse, não, é porque eles pararam tanto tempo para explicar. Olha, deixa eu te dizer, foi Jesus, aquele que a gente pensava que ia restaurar Jerusalém e tudo. Aí disse, entendi. Aí eles vão andando. Mas por quê? Eles, não, é porque os nossos sumos sacerdotes, os mestres da lei, não sei o que, assim, mas não teve outra situação, não? Aí eles param de novo. Eles, não, é porque assim, algumas pessoas disseram que foram lá no túmulo e não encontraram ele, disseram que ele ressuscitou. Entendi. Aí começa a andar de novo. Aí Jesus de novo. Certo, mas teve alguma coisa que elas disseram? Não, elas disseram que viram um anjo, né? E diz que ele está ressuscitado. Mas a gente mesmo nunca viu. E começa a andar de novo. Então, nesse negócio, eles foram parando e explicando, parando e se explicando. E não chegava nunca nessa Emaús, né? Chegaram de noite, um caminho que você vai daqui para Caponga, Barra Nova, mais ou menos, né? Jacarequara, né? Pois é. Um dia todinho para você chegar num caminho desse, né? Eles estavam tão frustrados que, na verdade, quando você encontra com Jesus, muitas. Eu vou partilhar aqui só uma coisa que só se fala em conselho, certo? As cartas de renovação, muitas delas falam, sabe o quê? Porque eu não me encontro em canto nenhum. Eu vou me consagrar de novo porque eu não me encontro em canto nenhum. O meu lugar de estar é na comunidade. Eu me sinto igreja estando na comunidade. Então as pessoas elas sabem que precisam estar aqui. Da mesma forma que elas não querem, de fato, chegar em Emaús, né? Não querem se afastar. Elas vão devagar. Assim, meu Deus, dá uma luz aqui para mim não sair. Dá uma luz para mim não me afastar. Dá uma luz para mim ficar, né? Então, essa segurança que a gente se sente, né, aqui, mas mesmo assim porque a gente se sente as frustrações na nossa vida, né? Exatamente. Talvez Nossa Senhora tivesse lá, gente, não vão não. Fica aqui. Ele diz que ia ressuscitar. Vocês estão pensando em gente. Eu também estou morrendo de triste aqui, eu sou a mãe dele. Mas ele disse pra gente ficar, vamos ficar juntos, né? É demais. A outra, Ave Maria. Ave Maria. Só que eu coloquei algumas coisas que eu vi em outras traduções. Mas é Ave Maria essa tradução aqui. E a segunda coisa que Jesus ele propõe é uma coisinha que a gente que hoje se utiliza muito no meio corporativo, é uma tal de resiliência, né? O que é a resiliência, gente? Na física é o quê? É um material que você consegue mexer nele e ele consegue tornar
a sua situação anterior. Por exemplo, quer um material exemplo disso? Um elástico. Um elástico você puxa, ele se adapta ao seu puxão, mas quando você solta, ele volta para a posição atual. Uma mola, você aperta uma mola, segura, solta, ela volta para a posição anterior. Ela está dizendo o quê para os discípulos? Olha, vocês são discípulos, vocês são meus discípulos. Vocês não são mais pescadores de peixes, vocês são pescadores de homens. Vocês não são mais uma pessoa comum, vocês são um profeta da missão de paz. Você não é uma pessoa comum, você é intercessor da comunidade de paz e bem. Você não é uma pessoa comum, você é artista da obra. Você não é uma pessoa mais qualquer, você é um discípulo de Cristo. E isso não pode sair de nós nunca. A gente não pode ter essa mesma tentação deles de olharem para trás e dizer, vamos voltar para a vida velha. Eu posso tentar de novo ser, sei lá, o que eu era antes, mas já não consegue mais. Tem tantas situações de pessoas que gostavam de uma festazinha e tudo, aí quando entra na comunidade, faz uma experiência, quando se propõe a ir para uma festa, se sentem o quê? Deslocados. Como se não estivesse no seu lugar. E às vezes não se esforça, né? Vamos se esforçar aqui, vamos ficar aqui, que esse aqui é o meu lugar, nessa festa aqui. E acaba só se ferindo mais, porque é uma das coisas mais tristes que o demônio faz com a gente, sabe o que é, gente? É a desfiguração. Entendi, foi nada. Chegou. A desfiguração. Na cena do filme O Som da Liberdade, uma das que eu mais me emocionei e chorei foi no momento que, assim, quando uma criança é sequestrada, né, e naquela situação, eles não deixam mais que eles sejam chamados pelo nome deles. Eles dão um apelido para as crianças, né? Então é sempre um apelido daquele pejorativo. E uma das crianças, ela se chamava Ursinho Ted, porque os pedófilos, eles olhavam para aquela situação e se sentiam excitados com esses nomes, né? Era terrível. Então o menino, ele se chamava agora, ele não se chamava mais Miguel, o nome dele, ele se chamava Ursinho Ted. Quando ele é resgatado e o protagonista chega lá e pergunta qual é o seu nome, aí ele enche os olhinhos de lágrima e ele diz assim, eu sou o Ursinho Ted. Aí fica emocionado. E aí ele diz assim, o seu nome de verdade, qual é? Qual é o seu nome verdadeiro? E Jesus, ele nos chama pelo nome, né? Não deixe que o demônio desfigure você. Você é servo. Você é missionário dessa obra. Não deixe que o demônio desfigure isso em você e faça você voltar para a vida velha. Ou lhe dê um novo nome. Seja esse discípulo resiliente, que mexe, bate, acontece tudo, se frustra dentro da comunidade, mas eu sou discípulo de Cristo. Dentro dessa comunidade, eu sou discípulo do Senhor. Resiliência é a palavra. O terceiro ponto que Jesus propõe para a gente é que a gente viva uma vida sacramental. O que seria essa vida sacramental, gente? Viver os sacramentos. Quanto tempo nós não buscamos uma confissão? Quanto tempo nós tentamos comungar mais dignamente na nossa comunhão? Quanto tempo nós não vivemos uma busca constante pelos sacramentos? Sacramento, eles nos santificam, gente. O Beato Carlo Acutis diz assim, quanto mais eu busco Cristo na Eucaristia, mais eu me torno Ele. Quanto mais eu comungo Cristo, mais Cristo eu me torno. E quanto menos a gente não comunga Ele, mais a gente fica nós mesmos, né? Mais a nossa carne sobressai. Quando a gente nos colocamos nessa carne em Cristo em nós vamos nos configurando a Cristo. Nós vamos vivendo essa configuração de Cristo. Então, a vida sacramental, Jesus ele nos pede porque qual é a atitude que os discípulos abrem a sua visão? É no sacramento. Quando parte o pão e distribui, eles veem o Cristo. É ali que eles veem o Cristo.
E o quarto e último ponto é a vida comunitária. Qual é a atitude dos discípulos quando vem Jesus? Eles, show, vimos Jesus, vamos ficar aqui agora glorificando Jesus. Não, eles imediatamente voltam. Imediatamente eles tornam a igreja. Imediatamente eles tornam a comunidade. Imediatamente eles buscam a obra. Porque é ali que se vive toda a dimensão de igreja e de comunidade. É ali que se vive, de fato, tudo que Cristo nos propôs, para que nós sejamos um. Então, volta para a comunidade. Sofreu uma coisa, volta para a comunidade. Bateu uma frustração, volta para a comunidade. É uma das frases que eu mais digo. A vida em comunidade tem o poder de nos curar. Ela pode nos curar. Eu sou testemunha disso. E muitas pessoas são testemunhas de que a vida em comunidade... mas tem os atritos, tem as dificuldades. Mas, gente, isso aqui é o mínimo. Gente, ressignificar. Olha para as coisas que Deus fez na tua vida. Olha para o que Deus, as graças que Deus te deu. E tira o olho do que foi ruim e bota o teu olho no louvor. Não era a oração nossa hoje, da manhã inteira praticamente. Louva. Não murmura, louva, sai da frustração, gratidão, gratidão, gratidão. É a vida que Jesus ele quer para a gente. É a vida comunitária. Então, esses 4 passos, se você quiser anotar: ressignificar, a resiliência do discípulo, a vida sacramental e a vida comunitária. Amém?